Gente, o triunfo do Imaculado Coração de Maria só vai acontecer quando, pela ação do Espírito Santo e pelos terços que nós fomos rezando, quem vai ser gerado dentro de nós? Quem vai ser gerado dentro de nós? Jesus. Pode imaginar o trabalho dela? Se num grupo de oração, de pessoas que frequentam a igreja, de alguma forma, não tem nem 1% que reza o terço. Pode imaginar? Mas tem que rezar todos os dias. Ela não mandou pular dia santo ou feriado, ela mandou rezar o terço todos os dias, é porque a nossa conversão é lenta. Nós não levamos a nossa vida espiritual a sério como tem que ser levado. Nós adiamos as coisas de Deus. E ela só pediu um terço, não estou falando nem do rosário. Nós arrumamos desculpas, e está escrito na palavra de Deus: não se desculpe diante do Senhor, não se explique. Nós temos que falar: não dou conta. Mas é que para rezar o terço eu preciso da graça. Por que está escrito em João 15? Sem mim, nada. E nós não seremos capazes de rezar se Deus não nos conceder a graça de perseverar. Eu só dou conta de rezar o terço porque eu peço a graça, senão não dou. Não adianta falar: eu vou dar conta de rezar, se não falar: aqui só podia me dar mais uma graça de rezar, me dá graça de confessar, me dá graça senão não fazemos, não damos conta de nada. Falar que vai ser santo, se não pedir intercessão, vai dar conta de quê? Não sai do lugar. A nossa vida espiritual, a gente acha que ela já está dominada, e nós não caminhamos um passo. É a queixa de Deus Pai para Catarina de Siena: meus filhos sofrem se não conseguem nada do ponto de vista material. Eles sofrem porque não conseguem as casas, ou o carro, ou seja o que for. Mas eu não vejo os meus filhos sofrerem porque não fazem progresso espiritual. Não é de chorar? É de chorar, porque Ele está de olho em nós. Mas Jesus fala uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Ele fala: o terço é uma longa troca de olhares. Eu, minha mãe e nós. Pode pensar o que é isso? Que quando eu estou rezando o terço, existe uma troca de olhar. Ele fala: porque nós podemos restaurar o pecador, porque nós sabemos o horror que o pecado faz na alma, mas nós podemos curar por um simples lance de olhar. Pode imaginar o que significa isso? Mas nós temos uma arma na mão e não sabemos usar. Ele fala: se tem alguma situação de pecado que já não consegue se libertar, se tem alguma situação difícil da nossa vida que não consegue ser resolvida, reza o terço. Um simples é uma longa troca de olhares. Isso é maravilhoso. Vocês vão começar a olhar com o terço de um outro jeito. Isso aqui eu vou trocar o olhar com aquele que me ama de verdade, com a minha mãe e com Jesus, e que tudo pode ser transformado enquanto eu rezo o terço. Mas é tão simples, é assim mesmo? É assim mesmo. É aquilo que eu falei, a nossa desproporção entre o que Deus nos dá com aquilo que Ele nos pede. Nós temos um problema seríssimo com a obediência, porque mesmo que seja chato, repetitivo, cansativo, que sei lá quantas coisas eu acho que a gente tem dificuldade de rezar, porque tantas graças a gente alcança, que tudo é feito para que a gente não reze o terço. Não existe uma arma que o demônio mais odeia que seja o terço. Tantos terços encontram quebrados, arrebentados. Quantos santos ele tirava das mãos e que rasgava tudo, né? E, na verdade, ele tirava todas as peças aqui, né? Porque é uma arma muito poderosa, é extremamente poderosa. Quando a gente reza o terço tem o poder de nos lembrar que somos irmãos. A gente não intercede por tanta gente quando reza o terço? O que Deus Pai perguntou para Caim? Onde está o teu irmão? Nós não vamos nos salvar sozinhos, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós somos responsáveis pela salvação das almas, um dos outros. E uma arma é isso aqui, é o terço. Como é que eu posso não rezar?
E tem um outro poder eclesial que a gente esquece. Quando Bento XVI renunciou, lembra disso? Foi um dia tão triste. Quando Bento XVI renunciou, o que o povo de Deus fez? Foram para a Praça do Papa, reuniram, então, de novo, o povo, os apóstolos reunidos, o povo, com Maria, foram rezar o terço. E os depoimentos são lindos, porque o pessoal rezava cada um na sua língua. Aí o pessoal sabia, mesmo entendendo a língua do outro, sabia que tinha acabado a Ave Maria, começava cada um na sua língua, Santa Maria. É o povo reunido com Maria, intercedendo pela igreja. Hoje, com tantos problemas na nossa igreja, a gente não tinha que estar aqui reunido, rezando pela igreja, pelo Papa, pelos padres. Precisamos rezar. Isso aqui é a maior arma que nós podemos carregar. É a nossa arma da nossa santificação. É essas contas que vão nos levar para o céu. É ela que me lembra que eu tenho irmão. É ela que nos faz caminhar. Mas se eu não quiser fazer por nada disso, que eu faça por obediência. Porque ela pediu. E é uma mãe que pede. E se ela pediu, é porque a coisa é séria. Quando uma mãe pede uma coisa para o filho, a gente dá um jeito de fazer, mesmo que vai contrariado, mas faz, né? A mãe pediu. Né? Mesmo que você saia de casa com 40 graus, a sua mãe fala, leva paletó porque vai chover. Você fala, como? Mas chove. E a gente leva porque língua de mãe não é brinquedo. Mas se ela pediu o terço, por que não rezamos? Hoje nós temos que pedir a Nossa Senhora essa graça. Que ela nos conceda a graça de rezar o terço. Porque a gente, nem que seja por obediência, para trabalhar a nossa santificação, para rezar pela paz do mundo, para rezar pela conversão dos pecadores, a começar de mim, mas por aqueles que ainda não entenderam nada, para que Jesus venha mais depressa, porque esse mundo está precisando de ordem, está uma desordem, está tão sofrido ver tanta coisa. Então pedir a ela, tudo se consegue por uma oração de terço. Jesus falou, vocês não têm dimensão, é a oração que mais agrada ao céu, pela simplicidade dela. Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora, ela como mãe, tão cheia de graça, que interceda por nós, porque de verdade essas coisas são reais, de verdade.